Gente, olha lá. Eu não consegui pausar o vídeo, eu tive que gravar um outro, comecei outro, tá? Eu vou tentar pausar pra não ficar vários vídeos picadinhos. Bom, então a gente tem aqui um exemplo de uma sala de aula com 20 alunos. Esses alunos fizeram uma prova de estatística e a gente tem como resultado aquelas notas que vocês veem ali na tela. Então a gente tem uma fileira de notas em cima e uma fileira de notas embaixo, tá? Então aqui é a primeira fileira de notas, aqui é a segunda. E a gente tem que um aluno tirou 10, depois mais um tirou 8, outro tirou 6, 3, 7, 10 e assim sucessivamente. E os outros 10 alunos da sala, a gente tá aqui na linha de baixo. Eles tiraram 0, 8, 8, 6, 7, 10 e assim sucessivamente, certo? Então, o que é o hall? O hall nada mais é do que eu organizar todas essas notas em forma crescente, tá? Então, o que eu fiz? Eu comecei do zero, sei que as notas vão de 0 a 10, e eu fui analisando ali quais eram as notas que eu tinha. Então, nota 0, eu tinha quanto? Eu tinha uma única repetição da nota 0, né? Então, o que eu fiz? Ali embaixo no hall, se vocês observarem, eu tenho uma repetição de nota 0. O que fica legal e fácil para vocês fazerem? Vocês riscarem a nota, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Então, vocês riscariam. Então, 0, ok. Já fiz, tá ali embaixo, 0. O 3, quantos 3 eu tenho? Então, eu vou contar. Tem algum 2? Não, não tem. Então, o 3, eu tenho 1. Apenas um 3, ó lá. Coloquei apenas um 3 aqui. E 4 eu tenho? Tenho quantos? Eu vou analisar. Aqui no meu hall, quantos 4 eu tenho? Opa, tenho um aqui. Me parece que temos um só. Olha aqui embaixo, um só. E 5, quantos 5 eu tenho? Vamos lá. 10, 8, e aí eu vou fazendo esse processo, tá? 5 eu tenho 1, tenho 2, ok? 2, 5. Então, assim sucessivamente, eu vou fazendo a contagem das notas e vou organizando. Então, por exemplo, a nota 6, eu tive ela 4 vezes, 4 alunos tiraram 6. Então, eu vou lá e risco. Eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho 3, eu tenho 4. E assim vocês vão fazer sucessivamente para organizar os halls, tá? Isso é bem tranquilo, bem fácil. O que a gente precisa Por que a gente precisa entender essa questão do hall? Porque com o hall, nós vamos conseguir depois, mais pra frente, montar a tabela de frequência. Então, assim, nós vamos começar a entrar agora aqui na média aritmética simples, trabalhando com pequenos hall, trabalhando com pequenas informações, com dados que não estão em conjunto, dados que estão assim soltos, organizados apenas como hall, não estão no formato de tabela de frequência. Para daí nas próximas aulas a gente começar a dar um pouquinho mais de complexidade aos cálculos que vocês vão fazer, ok? Então o hall é bem tranquilo, é simplesmente você pegar os dados que estão bagunçados, organizando esses dados em forma decrescente, seguindo aquela lógica matemática comum que a gente está sempre acostumado, né? A numeração ela vai seguir essa ordem e você vai fazer a repetição conforme a quantidade de repetições que realmente estiverem aparecendo. Então, se apareceu 3 vezes a nota 10, eu vou ter que elencar 3 vezes a nota 10, tá? Isso vai ajudar agora, talvez, para vocês. Não vai fazer muito sentido esse rol, mas quando a gente for montar a tabela de frequência, vocês vão entender melhor por que eu preciso ter os dados organizados dessa maneira primeiro, tá? Lembrando que as empresas que fazem pesquisa utilizam softwares, utilizam sistemas, utilizam de tecnologia, né, para fazer toda essa, para esse cômputo dos dados. Mas nós aqui estamos aprendendo o manual. Para que vocês possam entender o conceito, vocês vão aprender o manual,
tá? Então hoje, se você fizer uma pesquisa no Google Forms, não só ele já te dá essa organização de dados, como ele até monta gráficos para você. Então é claro que temos ferramentas que nos auxiliam nisso de forma mais prática, mas nós precisamos entender qual que é o cerne do cálculo, né? Ou seja, a origem, né, desse cálculo, né? O cerne não, é a gênese do cálculo, tá? Da onde ele se originou, como é que tudo isso começou, para que vocês possam entender depois todos os contextos da aula. Então a próxima tela vai ser a respeito da média aritmética simples, ok? Vamos lá? Vou dar uma pausa aqui. Vamos lá. Pessoal, a média aritmética simples, tá? Mas por quê? O que é isso? De onde que saiu esse papo de média? Por que eu uso isso? Deixa eu tirar esse fio horroroso daqui que eu tô carregando o celular. Eu tô com o meu celularzinho velho, tá? Porque o meu deu problema na câmera, para que a gente consiga fazer bem direitinho para vocês. Bom, vamos lá. Então eu tenho aqui algumas informações para passar para vocês antes da gente entrar nesse contexto da média aritmética, tá? Então assim, ó, a função da média, qual que é? Por que eu vou aprender média? Por que eu vou aprender mediana? E por que eu vou aprender moda? Esses 3 itens se chamam... eu tô falando isso para que vocês possam até anotar no caderno. Se eu for colocar tudo isso em vídeo, em lousa, o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Então a gente tá falando de medidas de tendência central. São números, são medidas que servem para resumir o nosso estudo em apenas um número, geralmente direcionado para o centro desse número, por isso que chama medida de tendência central. Eu vou fazer uma análise de uma pesquisa e eu consigo centralizar o valor num único número, que vai me dar uma ideia, dependendo para cada caso que eu, né, pelo qual eu montei a minha pesquisa, tá? Então ela vai transformar, no caso da média aritmética, ela vai transformar um conjunto de números diversos em um único valor. E assim a gente consegue ter uma visão global dos dados estudados, do resultado da nossa pesquisa, tá? A média simples, ela é usada quando a gente não trabalha com dados agrupados, que é o que a gente vai aprender a fazer nas tabelinhas de frequência mais pra frente. Ela é a soma de todos os elementos, como vocês estão lendo ali, de uma amostra, né? Todos os elementos de uma amostra, dividida pelo número de elementos, tá? Então, como é que eu represento essa fórmula? A gente fica assustado quando vê a fórmula com aquele monte de coisa estranha ali, mas é uma fórmula bem simples, tá? Então, vocês têm o x com a barra em cima, que significa, do lado tá falando ali, significa média, é igual. Aparece um M deitado, um Z ao contrário, um M deitado de lado, um negócio estranho. É um símbolo chamado somatório, a gente vê ele no Excel também, tá? Então, o x é igual à somatória de xi. Quem é xi? São os valores de variável que a gente tem no nosso estudo. Dividido por quem? Pelo n, que é a quantidade de variáveis. Se vocês quiserem colocar uma observação aí, é interessante. O n também pode ser chamado de quantidade de elementos que eu estou pesquisando. Então, por exemplo, quando a gente vai para o nosso exemplo lá das notas dos alunos, nós temos uma sala com 20 alunos, certo? Então, a média daquela sala seria a somatória de xi, ou seja, a somatória de todas aquelas notas, que são as variáveis, dividido pela quantidade de variáveis ou mesmo de elementos que eu tinha. Quantos elementos eu tenho naquela sala? 20 alunos, então eu tenho 20 notas, tá? Só para vocês entenderem melhor. Eu vou pausar o vídeo de novo e agora a gente vai ver um exemplo. Bora lá, pessoal? Então, a gente tem aqui um exemplo de média aritmética simples, tá? Para dados não agrupados, ou seja, eu não tenho tabela de frequência, eu não tenho aquele parâmetro, lembram que eu falei para vocês na primeira aula? A altura da sala de administração é de 1 metro a 1,60 m. Eu não tenho esse intervalo de dados, eu não tenho agrupamento de dados, tá? Então, eu tenho aqui uma produção, um exemplo de média aritmética simples. Eu tenho a produção diária de leite de uma vaca em uma semana.
A vaquinha da fazenda lá do tiozinho, ele tá querendo saber qual é a média de produção de leite dessa vaca em uma semana. Então ele me informa que na segunda-feira ela deu 10 litros de leite. Na terça foram 14, quarta 13, quinta 15, sexta 16, sábado e domingo, tá lá a informação, 18 e 12. Então eu simplesmente vou aplicar minha fórmula. Esse é um cálculo que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, não é muito assim, não tem muita novidade para vocês, é simplesmente somar todos esses elementos, essas variáveis, 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12, e eu vou dividir pelo número de variáveis ou pelo número de elementos que eu tenho no meu estudo. Quantos elementos são? São 7. São 7 informações, são 7 dias na semana, então é isso que eu vou utilizar. Eu somei todas as produções de leite da vaquinha, deu 98, e eu dividi por 7 dias. Então a média da produção diária de leite de uma vaca é de 14 litros. Então a vaquinha do tio João lá, ela dá em média 14 litros de leite por dia, com oscilações para cima e para baixo, mas a média é 14 litros de leite, ok? Super, mega, hiper fácil, né? Então, bora para mediana agora. Eita, esqueci da média ponderada, tá? Então, é ela que nós vamos ver agora. Gente, o que é média ponderada? É quando eu tenho dados, ou seja, variáveis ou mesmo elementos, tá? Tudo dá pra gente chamar de forma igual. Dado, variável, elemento, é tudo a mesma coisa. Quando eles se repetem na minha pesquisa. Por exemplo, lá nas notas dos alunos, a gente viu que a gente tinha repetições. Tinham 3 nota 10, tinham algumas repetições de 7, de 6. Isso significa que aquela nota, ela apareceu mais do que uma vez, né? Ela teve um peso maior do que uma nota 0 que apareceu uma única vez. Quando eu tenho essa ponderação, eu preciso usar uma outra fórmula para facilitar. Porque pensa que eu tenho aí um conjunto com 50 dados e eu tenho assim várias repetições de notas. Eu tenho uma sala de aula com 50 alunos e várias repetições. Então, em vez de eu ficar 1 mais 2 mais 3 mais 5 mais 8 mais 20 mais não sei quanto, mais não sei quanto, mais não sei quanto, dividido por 50, eu vou trabalhar com a ponderação, ou seja, eu vou ter pesos, eu vou ter frequências. A nota 10 apareceu 3 vezes, a nota 8 apareceu 5 vezes, a nota 3 apareceu 2 vezes, tá? Então, a formulinha é somatória, média ponderada, o símbolo é o mesmo para ponderada e para também a média normal. É igual a somatória, que é aquele M estranho deitado, de xi vezes fi, ou seja, eu vou somar ali as minhas notas depois que eu multiplicar xi vezes fi. Então, eu tenho uma repetição, eu vou utilizar primeiro x e fi, depois eu somo tudo. A gente vai ver no exemplo, tá? Dividido pela somatória da frequência, ou seja, no fim das contas, a somatória das frequências vão ser exatamente todo o conjunto de dados que eu tenho, tá? Vamos pausar aqui de novo que eu vou colocar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Bom, agora nós temos um exemplo aqui, ó. Então, a gente quer achar a média ponderada da idade de 10 alunos de uma sala, tá? Então, assim, eu preciso saber qual é, nessa sala de aula, qual que é a idade média dos meus alunos, tá? Por que ela é ponderada? Porque eu tenho repetições. Aqui no primeiro passo, o que eu fiz? Eu peguei as idades e fui perguntando, fulano, você tem quantos anos? 15, o outro 16, o outro 16, 14. E assim sucessivamente até a gente completar as 10 idades que estão ali naquela primeira linha na cor roxa, tá? Acima da palavrinha roll. Aquela lá é a minha tabela primitiva. São os dados desorganizados, da forma que eu os recebi. Para que eu facilite o meu cálculo, eu vou então usar o roll. Ah, então agora o roll aparece? Sim, agora o roll aparece,
tá? Então, o próximo passo depois de receber a tabelinha primitiva é organizar os meus dados, e foi isso que eu fiz. Eu fui pegando as idades, né? É legal vocês irem riscando a tabela primitiva para não se perder na quantidade, principalmente quando a gente trabalha com vários números, tá? Que depois eu vou até passar atividade assim para vocês mais pra frente. E aí vocês vão riscando. Então, 14 anos, só tive uma repetição. 15, tive 3. 16, tive 4. 17, tive 1. E 18, tive 1. Então, eu vou jogar na minha fórmula. Média ponderada é igual somatória de xi vezes fi. Dividido por somatória de fi. Vamos recapitular. Xi é o número da variável, o dado que eu tenho. Fi é a frequência, tá? Com que esse dado aparece na minha pesquisa. Então, eu fiz bem detalhado aqui para vocês não ficarem confusos, ficarem assim, sem saber o que é para fazer, tá? Então, 14 aparece uma vez, então eu fui lá. 1 vezes 14. O que é 1 vezes 14? É o xi vezes o fi. Só tá invertido aí, tá, gente? A gente fez fi vezes xi, mas dá na mesma. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? E aí depois fui somando, porque não é o somatório, mas quem? Sempre primeiro obedecendo as regras matemáticas, primeiro eu faço as multiplicações, depois eu faria as somatórias, as somas, tá? Daí ficou lá, 1 vezes 14 mais 3 vezes 15 mais 4, 16 mais, e assim sucessivamente. E embaixo eu tenho a somatória das frequências. Que são as frequências? As frequências são os números de repetições. É a frequência com que aquele determinado número aparece no meu estudo. Então, eu tenho aqui, ó, frequência desse aqui é 1, a frequência desse aqui é o 3, a frequência desse aqui é 4, né? Então, o número 14 apareceu uma vez, o número 15, 3 vezes. Por isso que eu repeti ele embaixo. Somatória da frequência, 1 mais 3, mais 4, mais 1, mais 1. Coincidentemente, esse número vai dar exatamente a quantidade de alunos que eu tenho na sala, tá? É a quantidade, o número de elementos total. Se eu tenho 10 alunos na sala, é lógico que ali apareceria 10 também. Então, eu fiz a conta. Ali embaixo a gente tem a média ponderada igual a 158 dividido por 10. E eu tinha, então, a idade de 15,8 anos. A média de alunos da minha turma é que o aluno tem em média 15,8 anos. Como eu não tenho como mensurar isso, eu posso até colocar 15 anos e meio, se fosse o caso, mas eu prefiro trabalhar com um dado redondo, um número redondo, então eu arredondo para cima. Cada um dos meus alunos tem em média 16 anos de idade, certo? Então essa foi a média ponderada. Já voltamos.